Olá, meus amigos. Hoje eu vou responder a pergunta: a morte da progenitora narcisista do TPN, quais sentimentos geram no NARC? E qual a diferença do sofrimento do luto em relação a uma pessoa neurotípica? Então, pelo que eu entendi aqui, a pergunta desse seguidor é sobre a morte de, no caso, seria uma mãe narcisista, né? E que tipo de sentimento isso geraria no filho também narcisista, pelo título aqui da pergunta, e qual a diferença, né, do luto de uma pessoa narcisista em relação a uma pessoa neurotípica? Neurotípica que essa pessoa está querendo dizer, pelo que eu estou entendendo, uma pessoa que não tivesse o transtorno de personalidade narcisista, né? Que seria uma pessoa, o popular normal que se fala por aí, né? E eu dou a minha resposta assim. Eu começo citando aqui o trecho da Morte de Elite, do livro de Tolstói. Ele diz assim: sentiu que não era apenas seu sofrimento que o atormentava, mas também a sua vida vazia, insignificante, inútil. E foi uma dor atroz, tão atroz, que não podia suportar, e ele lutou para se livrar dela. Sentiu que toda a sua vida, tudo aquilo que ele tomou por certo, que tomou por verdadeiro, tinha sido, na realidade, uma mentira horrível e gigantesca. Trecho do livro A Morte de Elite, de Tolstói. E eu sigo a pergunta, ou melhor, eu sigo respondendo essa pergunta assim: vou pensar em alguns fatores que interferem nesse momento de luto. A forma como esse processo se manifesta varia enormemente, influenciada por variáveis cruciais, como a gravidade do narcisismo, a natureza da relação e o contexto em que a pessoa se encontra. A gravidade do narcisismo. A intensidade dos sentimentos do filho está diretamente ligada à gravidade do transtorno de personalidade narcisista, da progenitora. Num narcisismo leve, em casos onde o narcisismo é menos severo e mescla-se, ou seja, mistura-se com momentos de afeto genuíno, o luto pode ser mais ambivalente, confuso, tumultuado. O filho pode se sentir aliviado, mas essa sensação vem acompanhada de tristeza por saber que a mãe tinha um lado bom, que foi ofuscado pelo narcisismo. O luto é uma mistura de sentimentos conflitantes sobre a pessoa que ela foi e a pessoa que ela poderia ter sido. Num caso onde o sujeito tenha um narcisismo maligno, quando a progenitora apresentava um narcisismo maligno com traços de crueldade, sadismo e exploração, o luto pode ser quase puramente uma experiência de libertação. A morte é um alívio imenso. A culpa por esse sentimento de alívio pode ser menor, pois o sofrimento imposto foi tão grande que a sobrevivência emocional do filho dependia do fim da relação. Nesses casos, o luto é mais sobre o trauma do que sobre a perda. A relação do NARC com a progenitora. A dinâmica específica entre filho e a mãe narcisista é talvez a variável mais significativa para a gente pensar nesse contexto de luto. O filho de ouro, frequentemente idealizado como extensão do ego da mãe narcisista, o filho de ouro pode sentir uma perda de identidade profunda. A morte da progenitora não é apenas a perda de uma pessoa, mas a perda do papel que definia seu valor. A dor é existencial, pois a pessoa pode não saber mais quem é, sem o olhar de validação ou desaprovação da mãe. Já o bode expiatório, constantemente criticado, responsabilizado pelos problemas da família, pode experimentar um alívio imediato
e esmagador. O luto é um processo de desprogramação. A morte da mãe representa o fim do abuso e a chance de construir uma autoestima livre das críticas constantes. Para ele, o luto é a oportunidade de finalmente começar a viver. E aí eu vou falar aqui também um pouco de um terceiro ator envolvido nessa dinâmica abusiva, que seria a criança perdida ou criança invisível. Eu digo assim, frequentemente ignorada e negligenciada, essa pessoa pode sentir um vazio crônico. A morte da progenitora pode não gerar grandes emoções de luto, mas sim uma confirmação da falta de conexão que existia. É um luto silencioso, uma espécie de reconhecimento final da relação que nunca existiu. Nesses casos, a morte pode ser um ponto final mais distante, mas ainda assim impactante. Por outro lado, viver perto e ser constantemente abusado intensifica as emoções do luto, que se tornam mais urgentes e viscerais. Então, basicamente, aqui o que acontece é isso, né? A morte de uma progenitora narcisista, ela vai gerar sentimentos confusos, né? Ao mesmo tempo que existe um impacto emocional, existe um sofrimento, existe um luto, uma perda, mas do mesmo jeito também vai haver um certo alívio, né? Como é que vai se sentir uma pessoa que vê ir embora, vê partir o seu algoz, o seu abusador, né? Por mais que tenha um parentesco, por mais que tenha uma consanguinidade, todos nós sabemos que o que importa para a gente são as experiências positivas, aquilo que a gente pode compartilhar com uma pessoa, o quanto que a gente pode contar com uma pessoa na nossa jornada de crescimento pessoal, né? A gente pensa em crescer no sentido de ter conquistas, né? Mas a gente nunca esquece que a gente está aqui numa caminhada evolutiva, num processo de crescimento pessoal. A gente está sempre aprendendo, ou deveríamos estar, pelo menos, né? Então é basicamente isso, assim. A morte de uma progenitora narcisista gera muitos impactos. Então é isso. Caso você tenha ficado com dúvida sobre algum ponto dessa minha resposta, queira que a gente esclareça mais, a gente pode aprofundar um pouco, fazer alguns raciocínios clínicos aqui, né? Eu posso contar sobre vítimas que eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar. E o importante é que a gente aumente o nosso esclarecimento, como diz aí a Michelle Engel, que é autora do livro Filhas de Mães Narcisistas, conhecimento é poder. E é poder para que a gente possa estar aqui juntos, vencendo o narcisismo.